Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção, gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Último do ano, certo? Mas Poxa, caderninho e último do caneta aqui, ano. bora falar de voleibol e muito mais. Nossa, passou rápido, né? Passou rápido, Peter Bristotti. Estamos no último do ano com o nosso caderninho e, lápis, no meu caso, né? No meu caso é lápis, na mão para falarmos de um assunto super especial que nós já vamos anunciar já já, depois a gente falar do que, Peter Bissotti? Do nosso curso, o DNA do Líder Esportivo, que foi lançado Poxa, não esse ano, podemos fez um esquecer, não, velho. baita sucesso, graças a Deus, né, cara? São aquelas 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte. Você ainda pode se inscrever no nosso curso, Peter Bissotti. Exatamente. QR Code na tela, link na descrição do vídeo. Lá, aqui, não sei onde tá. Junte-se a uma legião de técnicos e professores que estão investindo, que continuam investindo na sua própria educação e na melhora dos seus atletas, dos seus projetos. Vem com a gente. É isso aí. Ainda estamos em 2025, mas daqui a alguns dias será 2026 e você pode começar o ano já aprendendo com a gente e se juntando a mais de 50 técnicos que estão com a gente lá do lado de dentro. E se você quiser mudar de vida no ano de 2026, vir para os Estados Unidos ou investir, dolarizar seu patrimônio, abrir uma empresa aqui na terrinha do Tio Sam, com quem que eles devem falar, Peter Bristotti? Olha, tem um cara aí que pinta e borda aqui no nosso podcast Você toda manja, hein? vez, toda semana. Grande amigo Lucas Negrin. Lucão, Yes. é isso aí. A gente vai agradecer depois no final do episódio, mas você pode escanear o QR Code e também o link vai ficar na descrição do vídeo. Nexus Next, Lucas Negrin vai dar uma atenção especial para você, caso a caso. E se, por exemplo, você quiser vir para os Estados Unidos, existem 187 maneiras legais de você vir para cá. Cada caso é um caso e o Lucas e a equipe espetacular, a equipe jurídica, vão te ajudar, eles vão ajudar você a escolher qual é o melhor caminho para você vir para cá, mas não precisa vir para cá, né? Você pode dolarizar o seu patrimônio, como você disse, Exatamente. e inclusive abrir uma empresa sem necessariamente estar fisicamente nos Estados Unidos. A Nexus Next faz toda a gestão da sua empresa para você. Alegria, alegria! E 2025 já se foi. Que ano maravilhoso aqui para nós da Nexus Next. Eu sou o Lucas Negrin, estou mandando o último vídeo da temporada e hoje um tema maravilhoso, Peter Feijão, os melhores técnicos do ano. Eu tô doido para saber essa lista, mas saiba que os Estados Unidos ainda é o melhor país para que você possa investir, morar, dolarizar o seu patrimônio. Eu insisto aqui sempre falando que você é qualificado, se você tem uma profissão, se você tem um bacharel, um curso técnico, alguns anos de experiência, saiba que você é muito bem-vindo aqui. Mas se você, por exemplo, não quer morar nos Estados Unidos, mas quer investir seu capital e dolarizar seu patrimônio, saiba que temos muitas opções. Temos opções na construção civil, em franquias, temos agora carros para que você possa alocar aqui com a sua família e poder andar aqui confortavelmente na cidade de Orlando. Então pense, a Nexus Next te conecta com o próximo passo aqui nos Estados Unidos. Então venha para o melhor país do planeta, invista o seu capital onde se tem de fato uma consciência jurídica, política e que nada disso, mudando um governo ou outro, não muda o rumo do país. É esse o recado que a gente escuta todos os dias aqui nos noticiários. Peter Feijão, foi um prazer esse ano dividir aqui a bancada com vocês virtualmente. Fiquei muito feliz com todos os contatos que nós fizemos. Todos os nossos convidados, aquele beijo carinhoso, muito carinho de vocês e aos nossos telespectadores que sempre são muito fiéis. Aquele beijo carinhoso, QR Code na tela, vem falar comigo, eu vou adorar te conhecer. Um abraço a todos vocês, fiquem por aí, valeu! É isso aí. A gente que abriu, eu, né, a minha esposa, inclusive,
abriu uma empresa através da Nexus Next aqui nos Estados Unidos e foi um processo extremamente tranquilo com a assistência do Lucas e do time dele e foi está sendo muito bom mesmo. Só de sair dos tributos no sistema tributário brasileiro já foi um grande alívio. Então, nós somos, né? Você também é, Peter Bistott, minha cliente esposa. da Nexus Next. Yeah. Isso, a É família isso aí. inteira. Boa. E se você quiser saber como os melhores atletas e técnicos de voleibol do mundo são agenciados, clica aqui no QR Code ou acesse no link na descrição desse episódio e descubra como que a maior agência de técnicos e atletas de voleibol do país, quiçá do mundo, trabalha. A grande Team GM do nosso amigo, nosso irmão GG Maciel e todo o time da Team GM que faz um trabalho espetacular agenciando e administrando a carreira dessa galera que joga em altíssimo nível e eles estão cada vez mais em alto nível porque eles têm o suporte da Team GM, Peter Bistott. Exatamente. Os grandes atletas do Brasil, e não só brasileiros, hein? Não só brasileiros. São agenciados pelo Team GM, mas também se você é profissional do voleibol, que é técnico, preparador físico, assistente técnico, todo mundo que é envolvido no mundo do voleibol, a Team GM tem um carinho todo especial para administrar a sua carreira. Vale a pena conferir. Vale a pena mesmo, porque eles são muito bons mesmo. Um grande abraço para o nosso amigo GG e todo o pessoal da Abraço, Team galera. GM, Rafael Vinhedo, Rafael Vandergork, que foi meu atleta, inclusive, que o Rafael Vinhedo foi meu companheiro de time e o Rafael Vandergork foi meu atleta, olha que beleza. Nossa. E, Lorena, Matheus Bechara, toda a galera da Team GM, grande abraço para vocês. Então, vamos lá, Peter Bistott. Hoje, o tema do nosso episódio é o que os melhores técnicos da atualidade estão fazendo e você ainda não está, professor, você que está assistindo a gente aí, o que você ainda não está fazendo, que todos os técnicos que têm muito sucesso hoje em dia está fazendo de maneira intencional. E essa palavra, você vai ouvir a gente falando essa palavra aqui várias vezes hoje, intencionalidade, ser intencional com todos esses pilares que a gente vai comentar aqui. Então, primeira coisa que a gente listou aqui, Peter, quando a gente estava planejando esse episódio, foi se preocupar com o aspecto humano do atleta, né? Colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu queria voltar em todos os episódios que a gente gravou esse ano e até o ano passado e contar quantas vezes a gente falou essa frase. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Fazer um corte, né, com a gente falando pessoas primeiro, pessoas primeiro, pessoas primeiro, pessoas primeiro, pessoas primeiro. E não só nós dois, né? A grande maioria dos nossos convidados, que se não são todos. E se não todos, que são essa galera, né? Que são esses técnicos de sucesso da atualidade, que falam essa frase o tempo inteiro: colocar as pessoas em primeiro lugar. O que você poderia falar para a nossa audiência em relação a isso? Você que fala tanto de outros assuntos de maneira toda complexa, mas você sempre volta para essa frase. Olha, a primeira coisa é que esse é o primeiro tópico do nosso curso. Primeiro módulo do curso, primeira aula sobre liderança e gestão de pessoas. Olha só, quando a gente... E essa minha fala agora vai mais direcionada mesmo para os professores técnicos de voleibol que têm a formação, né? Que são formados. Na faculdade, a gente sempre aprende, e ainda aprende, as 4 dimensões básicas do esporte. A dimensão física, então você, por exemplo, no voleibol, uma preparação física bem feita, além do atleta ser coordenado e ter as principais articulações protegidas, a gente pensa em saltar mais forte, correr mais rápido, bater mais forte, né? E cada programa tem os seus pilares da preparação física. Então, essa dimensão física, ela é extremamente importante quanto mais alto você avança no rendimento esportivo, né? Quanto mais o rendimento esportivo é importante, mais essa questão física é importante também, ganha destaque. E aí a segunda dimensão é a dimensão técnica, a terceira dimensão tática. Como você se move, como você, no nosso caso, contacta a bola, a dimensão tática, quais são as decisões, os sistemas que a gente vai usar. Aqui no final das contas, e aí eu já vou falar, abrir e fechar um parênteses, não vou deixar nada, mas dentro do parênteses,
Mas existe uma ligação entre essas duas dimensões técnico-tática, se a gente quiser atletas inteligentes que sejam capazes de tomar boas decisões e jogar de forma independente. E a gente aprende na faculdade, alguns de nós, alguns currículos mais, outros currículos menos, mas eu ainda arrisco a dizer que, eu não posso dizer de todos os currículos de graduação, porque eu não conheço todos os currículos de graduação, mas eu vou aqui, quando a gente fala em inglês, né, go on a limb e falar, né, vou arriscar dizer que a gente estuda muito pouco a quarta dimensão, que é a dimensão psicológica, social e afetiva. Dito isso, a gente tem muitos de nós tem uma pincelada na faculdade, né, sobre essas questões e vou dizer, devido a muito da nossa idade e maturidade na faculdade, a gente pensa que o que vai decidir é técnica, tática e preparação física. E aí a gente acaba não prestando atenção na aula, achando que é uma aula de segunda prateleira, né? Não é tão importante, é algo complementar. E aí quando você vai para a labuta, você percebe que a maior parte, se não tudo aquilo que você estudou na faculdade, essas questões são divididas em disciplinas de uma forma cartesiana apenas, e aqui é muito importante enfatizar essa palavra, apenas para uma questão de organização do conhecimento. Então a gente vai estudar preparação física, a gente vai estudar questões técnicas, questões táticas, mesmo dentro da disciplina de voleibol, por exemplo. A gente vai ter a aula lá que a gente vai estudar a preparação física, o que é mais importante na questão da preparação física, mas em todas essas esferas. Mas na hora que a gente está lá no jogo, essas coisas acontecem de forma separada. Tem alguma hora no jogo que só correr mais rápido resolve. Ou tem alguma hora no jogo que só uma técnica bem feita, sem ser dentro da demanda do jogo ou das possibilidades mais efetivas do jogo, só uma técnica bem feita é importante. Descer a porrada na bola, uma técnica de ataque perfeita, com um bloqueio montado na direção da minha passada de ataque, é suficiente? Então, veja, e quando a gente fala dessas questões psicológicas, sociais, afetivas, que estão diretamente relacionadas à liderança, seja do técnico, seja dos líderes dentro da quadra, que estão lá com a camisa de jogo, a gente falha ainda muito em considerar qual que é o momento do jogo. É um jogo decisivo? É um jogo de playoffs? Como é que tá a vida do atleta fora da quadra? Brigou com a esposa, brigou com a namorada, deu o primeiro beijo na escola com uma menina ou com um menino lá e não consegue pensar em outra coisa que não seja o relacionamento novo que se inicia. Será que isso não vai afetar como o atleta joga? Veja, todas essas questões têm um impacto direto na performance do atleta, seja no treino ou no jogo. E a gente ainda deixa em segundo plano ou trata essas questões como questões de segunda prateleira, de segunda prioridade. E o que a gente vem vendo nos últimos anos, eu diria aí, na década de 2000 para frente, no caso do voleibol, em outros esportes já há bastante tempo, grandes técnicos, vou citar aqui um exemplo, talvez um dos exemplos mais conhecidos no Brasil, o livro do Bernardo, Transformando Suor em Ouro, que fala, eu vou arriscar dizer aqui, muito pouco sobre dimensão física, técnica e tática do jogo. E talvez para nós do voleibol, para nós brasileiros, que temos dificuldade de ler em língua estrangeira, tenha sido talvez o primeiro ou um dos primeiros trabalhos de grande alcance que nos levou a pensar nessas questões de relacionamento, de como liderar a equipe. Eu me lembro, no momento do livro, ele fala, como é que eu vou fazer esses caras que já ganharam tudo, depois que a seleção já tinha ganhado tudo, continuarem focados na busca de um objetivo comum. Ninguém precisava provar mais nada para ninguém. Como que um líder vai fazer essas pessoas continuarem trabalhando juntas? Então, talvez tenha sido essa uma das primeiras, vamos dizer assim, uma das primeiros faróis que a gente teve no Brasil com relação ao nosso esporte, que abriu os olhos para essas questões. E de lá para cá,
muita gente falando sobre o assunto, a gente vê muitos técnicos, hoje em dia, grandes técnicos, convidados, nossos amigos que já estiveram aqui, trazendo conteúdos de outros esportes ou de outros universos, como, por exemplo, o universo dos negócios, grandes empresários falando muito sobre liderança, relacionamento. Então, como que isso tem tomado uma dimensão mais importante, um lugar mais importante na nossa na formação técnica, né, na nossa formação profissional. Só para fechar isso, é importante demais que a gente lembre sempre que essas 4 dimensões do esporte, raramente, para não dizer nunca, vão acontecer, vão se apresentar diante de nós isoladamente. E a questão das relações humanas é essencial e é uma das 4 dimensões que permeia todas as outras e que pode ser decisiva na hora do jogo. O que você acha? Que você ia falando, eu ia pensando num desenvolvimento, né, desde a categoria inicial até chegar num altíssimo nível, num time, numa seleção olímpica, por exemplo. E aí a reflexão que me veio na cabeça foi quanto que a gente precisa ser intencional em relação às relações humanas, a relação essa quarta dimensão que você falou, para quem trabalha com iniciação, aí desenvolvendo na base, indo para equipes competitivas de base, indo para equipes de base já mais perto do adulto, né, sub-19, sub-21, que já é bem mais profissional, vamos dizer assim, do que as categorias iniciais, e até chegar lá nas equipes adultas. E como que a gente vai entender a importância da liderança à medida que a gente for nessa escada que vai subindo. E, obviamente, no começo, quando você está ensinando crianças e tem lá uma aula por semana, 2 aulas por semana, talvez a liderança e esses aspectos socioafetivos e todas as ideias que circundam essa ideia de liderança não sejam o principal foco da sua aula. Talvez ensinar a parte técnica, introduzir alguma questão tática, seja um tempo maior que você vai dedicar ao seu planejamento, à sua aula propriamente dita. Mas à medida que você vai formando equipes para trabalhar mais constantemente com essas equipes, essa questão da liderança se torna mais importante ainda e mais presente no seu dia a dia, certo? Porque você passa mais tempo com as pessoas, você desenvolve coisas maiores, coisas mais complexas. Posso fazer um parêntese? Pode, Imagine claro. só aquele professor que está lá na iniciação esportiva, como você disse, mas imagina agora 2 cenários diferentes. Esse é o professor de educação física da escola, que cruza com as crianças no intervalo, que está lá todo dia, que desenvolve um relacionamento com essas crianças que é diferente do técnico do clube, né? Ou então, apesar de você estar trabalhando com a base, imagine que das 15 crianças que você tem na sua aula no clube, das 15, 8 ou 9 também são alunas suas na escola. Então você já tem um relacionamento, uma história prévia. Então eu acho que Isso acontece mais do que a gente imagina, mais hein? do que a gente imagina. Existe Mais uma do que a gente história imagina. prévia. Ou então o professor que começou lá no iniciante, né, no sub-12, sub-13, vai trocando de idade junto com a equipe e vai crescendo junto com a equipe. E você imagina lá, depois de 4, 5 anos, como é que vai ser esse relacionamento de início de ano? Eu posso ter a mesma liderança que eu tinha quando elas eram iniciantes? Depois já de 5 anos que essas crianças me conhecem. Então, cada caso é um caso, a gente precisa entender a história de cada um, a história do projeto, a história da equipe, a história do professor, e a gente precisa entender dessas questões também, né? Exatamente. E à medida que você vai desenvolvendo a sua carreira, vai se tornando, vai comandando equipes mais complexas, que treinam mais vezes, que estão juntas por mais tempo, a questão da liderança se torna mais importante ainda. Mas, olha aí, se a gente voltar
alguns passos para trás, a gente ainda pode introduzir alguns conceitos de liderança para equipes que treinam uma vez por semana, por exemplo. E aí que eu uso a minha teoria de liderança, que são os 8 pilares, para a gente ser intencional em relação aos nossos comportamentos como técnicos e professores. Então, saber ouvir, né, estudar sempre, saber que a sua responsabilidade como líder vai ser, né, everything rises and falls on leadership, entendeu? E esses conceitos são ensináveis. Você pode ensinar para os seus alunos, para os seus atletas, para você replicar e multiplicar esse poder de liderança no seu time e nos anos subsequentes que esse atleta vai se desenvolver na carreira de atleta. Ou não. Pode ser que ele saia do mundo esportivo e vai para o mundo corporativo, vai para um grupo de dança, ou qualquer coisa que faça parte de um ambiente coletivo, que essas lições de liderança vão ser super importantes aí no decorrer da vida dessa pessoa. Entendeu? Então, o tema aqui é como que os maiores técnicos da atualidade estão fazendo, você ainda não. Essas pessoas, não é questão de estudar liderança, é questão de estudar e ser intencional. Ser intencional em relação à liderança, ser intencional em relação a estudar, a ir atrás dessas informações e aplicar essas lições de maneira no seu cotidiano de maneira intencional. Tá certo? Cada um, óbvio, vai manifestar esses conceitos de liderança de um jeito diferente. Toda pessoa é diferente, né? Todo indivíduo é único. Mas esses princípios e conceitos de liderança podem ser aplicados de maneira intencional em qualquer nível, entendeu? E quanto mais intencional e mais você estudar sobre isso, mais vantagem você vai ter de conectar com o seu time e conectar o seu time. Exatamente. Né? Isso tem um poder que a gente não pode negligenciar de maneira nenhuma. Não é mesmo? E tem muita gente, porque a nossa formação na educação física no Brasil é muito tecnicista, a gente acaba tendo essa impressão que, como bem falou o Peter no começo desse episódio, que essas aulas em relação a relações humanas são aulas de segunda prateleira, e não pode ser. Essas aulas têm que ser de primeira prateleira, porque isso é a base de tudo, o relacionamento humano é a base de tudo. Lembra de uma frase: ninguém se importa com o quanto você sabe até saber o quanto você se importa. E isso é uma frase que, cara, tá na minha vida o dia inteiro, eu penso nela todos os dias, porque a gente estuda muito sobre muitas coisas aqui. E a gente hoje em dia, a gente pode se considerar especialista em voleibol em muitas áreas. Mas a gente não pode nunca esquecer ou negligenciar ou colocar em segundo plano o poder da liderança, né? Porque isso aí é como você vai fazer as pessoas acreditarem em comprar a sua ideia. Pode ser difícil. Esse ano eu vou dar um testemunho aqui, Peter Bristotti, que você conheceu muito bem sobre meu ano aqui. Meu ano. A gente foi vice-campeão nacional, tivemos ótimos resultados, jogamos 31 jogos esse ano, ganhamos 27. Bom pra cacete, né? Mas, cara, os desafios que eu tive em relação a relacionamentos no meu time foram gigantescos, cara, gigantescos. Porque as pessoas não me conheciam, as pessoas sabiam um pouquinho da minha história, mas elas não tinham relação comigo, elas nunca tinham trabalhado comigo. Isso leva tempo, cara, leva tempo para desenvolver esses relacionamentos e aprofundar esses relacionamentos também, ao ponto que as pessoas chegam a confiar em você de olhos fechados. Algumas vão levar menos tempo, vão acreditar nas suas ideias, nos seus conceitos, na sua filosofia de primeira, algumas vão levar algumas semanas, outras vão precisar de meses, e é normal, é completamente normal. Mas quanto mais intencional eu fui e mais eu estudei em relação a quais botões que eu tinha que apertar ali no meu time, mais rápido e mais sucesso eu tive para conseguir chegar no final da temporada e ter bons resultados. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre liderança hoje,
minha temporada teria sido um desastre, cara. Um desastre. Porque apesar do time ser bom, os relacionamentos eram difíceis. E comigo também. E eu tenho culpa nisso, com certeza. Né? Não tô falando que a culpa foi delas. Eu ainda cometi alguns erros, com certeza. Entendeu? Mas eu tinha noção e tinha conhecimento suficiente para saber aonde, primeiro, identificar os meus erros e, segundo, corrigir e ser mais intencional em relação a eles, entendeu? Me alonguei um pouquinho, mas eu queria dar esse exemplo para ilustrar como que a gente pode colocar isso na prática mesmo. Quando nós estávamos nos vivendo, talvez nas árvores ou dentro das cavernas ainda, e um desafio se colocava na nossa frente. A gente descia da árvore em busca de alimento, e aí a gente via um leão na nossa frente. Perigo. O que acontece primeiro? Você sente o seu estômago revirar, aquela injeção de adrenalina, você pensa, ferrou, ou você começa a pensar em estratégias de fuga. Você sabe que você vai perder. O que acontece primeiro? Você fica com frio na barriga. Você caga nas calças. Exatamente. De outro modo, vamos fast forward para 2025. Você é convidado para dar uma palestra e você não é acostumado. O que é a primeira coisa que vai acontecer com você? Você vai sentir um frio na barriga ou você vai pensar no que você vai falar? Frio na barriga. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para a gente primeiro sentir. As emoções acontecem primeiro. Então, quando a gente fala de conexão com o atleta, de liderança, de fazer o atleta sentir, ter uma sensação de pertencimento, nós estamos no domínio da emoção. Na parte do cérebro mais primitiva que a gente tem. Quando o atleta tem esse conjunto de emoções que direcionam ele para o objetivo final, que é jogar junto, aprender, desenvolver, jogar vôlei, as questões lógicas vão se assentar sobre esse alicerce emocional de uma forma muito mais forte e duradoura. Então, se essas questões relacionadas ao nosso cérebro reptiliano, como os especialistas diriam, relacionadas às emoções, aos sentimentos, se essa base não tiver bem feita, tudo aquela questão técnica, tática, as decisões do jogo, tudo aquilo que é lógico e cognitivo, pode cair por terra. Então a gente precisa, por essa razão, do ponto de vista biológico, né, neurobiológico, tomar muito cuidado e ter muito carinho, muita atenção com essas questões humanas relacionadas à liderança. E daí eu vou trazer o que o nosso grande amigo Eduardo Gonçalves, o Gordo, falou quando ele veio conversar com a gente. Você falou, Feijão, umas 4, 5 vezes a palavra intencional e intencionalidade. E aí, nossos amigos que estão nos assistindo vão pensar assim, tá bom, legal, como? Como que eu vou ser intencional? Ora, se você periodiza e planeja o desenvolvimento físico dos seus atletas, se você periodiza e planeja progressões técnico-táticas, por que seria diferente com relação às questões relacionadas aos aspectos psicológicos, socioafetivos e de liderança? Você precisa saber. Você disse pra gente que você pode introduzir os conceitos de liderança mesmo para iniciantes. Não vou fazer uma coisa super complexa e mirabolante para uma criança, mas eu preciso planejar. Então, se, por exemplo, os nossos amigos assistiram a sua palestra ou o seu curso, fizeram o seu curso sobre liderança e sabem dos 8 pilares, eu posso sim e devo planificar e periodizar os 8 pilares da liderança e ações para desenvolver essas questões da liderança, porque eu só serei intencional se eu planejar. Eu não serei intencional
se eu deixar as coisas acontecerem ao acaso e daí eu vou lidar com elas como elas acontecem. Vai ser a mesma coisa no jogo, com relação às outras dimensões. Poxa, pô, meu time não tá saltando muito, estão batendo por cima. Ah, talvez então eu tenha que treinar salto. Poxa, é lógico isso. E você sabia isso desde o começo, desde antes de começar, porque a gente estudou as 4 dimensões elementares do esporte. Então, se a gente não trabalhar essas questões, não planejar, não periodizar, não planificar as ações para a implementação e o desenvolvimento dessas questões, nós não estaremos sendo intencionais. Então, não tem segredo, é planejar e periodizar essas questões e o que vai ser feito com relação a cada uma delas, da mesma maneira com que a gente planifica e planeja todo o resto. Perfeito, perfeito. E aí essa ideia me leva à segunda ponto que a gente levantou aqui, que é ser intencional em relação ao estudo, estudar, né? Eu falei bastante aqui da gente estudar sobre liderança. Então, a ideia geral de estudar é uma outra ação que os melhores técnicos da atualidade estão fazendo, que talvez as pessoas que estão assistindo a gente aqui não estejam sendo tão intencionais. Talvez as pessoas que estão assistindo aqui já tenham esse mindset de crescimento e de querer estudar e investir nas carreiras deles, né? Só de Mas estar aqui já está um só passo de à estar frente. aqui já está um passo à frente, com certeza. E se fizer nosso curso, DNA do Líder Esportivo, vai ficar 50 passos na frente. Mas isso aí a gente é suspeito para falar. Mas qual que é a importância do estudo? Filosoficamente falando, que você vê, a gente é suspeito para cacete para falar, a gente que estuda para caramba. Mas qual que é filosoficamente, o que a gente podia falar para a nossa audiência aqui? Cara, você tem que estudar por quê? 3 pontinhos. Boa pergunta. Chamar o doutor Clóvis de Barros aqui. Ou para mim estudar é igual respirar. Parou de estudar, parou de respirar. Não tem muito para onde fugir. A gente acabou de falar aqui sobre ser intencional e que se a gente apenas reagir àquilo que acontece na nossa realidade, nós estamos atrasados. A gente não agiu ou preventivamente ou de forma pensada para desenvolver algum tópico ou alguma coisa. Então nós vamos estar atrasados com relação aos melhores. Se eu quero estar entre os melhores, eu preciso fazer o que os melhores fazem. É simples assim, né? Albert Einstein dizia que, vou parafrasear, tá? Fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes é burrice. Plain simple, desse jeito. Então, se eu quero que as coisas mudem, eu preciso mudar. Se eu quero ter resultados como os melhores, eu preciso ver o que os melhores estão fazendo. E o mundo já provou pra gente que os melhores compartilham conhecimento. Os melhores ligam um para o outro para trocar uma ideia, mesmo que sejam adversários. Essa seria a minha segunda pergunta. Quais são os meios e métodos que a gente pode recomendar para os nossos telespectadores aqui? Boa, eu só dei esse exemplo, mas veja, eu posso estar dando um tiro no pé, mas eu ainda acho, e isso está mudando graças à nossa audiência, graças aos nossos convidados, graças ao ataque e defesa que nos abre a porta. Nós ainda temos uma cultura no nosso amado Brasil de guardar segredo. E eu já falei várias vezes por que isso não vale a pena. Porque aí eu vou dizer por que não vale a pena primeiro. Porque se eu tenho uma fórmula, vamos dizer que eu descobri a fórmula para minha equipe ser vencedora esse ano. E quando eu digo vencedora, eu não estou dizendo somente resultados. Eu estou dizendo de desenvolvimento, de melhora do jogo, de relacionamentos, tudo aquilo que a gente pode considerar como sucesso. Sucesso, como o maior vencedor do basquetebol universitário aqui nos Estados Unidos, John Wooden, disse, é a paz de espírito que você tem ao final de um processo ou de um jogo,
e quando você tem a consciência de que você fez tudo o que você podia na busca pelo resultado. Essa é a definição de sucesso de John Wooden. Então, voltando, para esse sucesso acontecer, eu descobri a fórmula para aquela equipe. Então, eu estudei quem são as crianças, eu falo de crianças porque eu trabalho com base, né? Quem são os meus atletas, qual é o histórico, onde é a deficiência da minha equipe, como é que eu trabalhei essa deficiência, quais são as potencialidades, os pontos fortes, como é que eu desenvolvi, estudei adversário. Cara, nossa, que coisa linda. Descobri como é a fórmula. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Aí eu pergunto para você, acabou a temporada, essa equipe vai voltar a trabalhar com você, os mesmos atletas, a mesma comissão técnica no ano seguinte. E aí eu pergunto, o começo da próxima temporada será igual ao começo dessa temporada? Não vai ser. Então, por que eu vou guardar segredo se raramente, para não dizer nunca, eu vou fazer as coisas exatamente do mesmo jeito? História do rio, né? É a Quando mesma. É exatamente a história do um rio. homem Um entra no homem, rio, não é nem o mesmo homem, nem o mesmo rio. nenhum homem se banha no mesmo rio duas vezes. Porque na segunda vez, o homem já não é mais o mesmo, porque teve a experiência do primeiro banho, e o rio já não é mais o mesmo, porque o rio, a água correu. Então, a gente não tem razão para guardar para a gente o conhecimento. E vou dizer, quanto melhor, e aí eu vou fazer essa fala agora aqui como alguém que está defendendo a classe dos professores. Quanto melhor todos nós formos, quanto melhor todos nós formos, mais atletas vão praticar o esporte, mais nós vamos ter autoridade para discutir com diretores e gestores, para, sei lá, talvez mais dinheiro, mais importância, mais atenção para o nosso projeto. O esporte vai crescer. Com o esporte crescendo, todos nós vamos ter condição de ganhar mais. A metáfora da. Aí tem outra metáfora que eu gosto, que é a metáfora da maré. Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto com ela. Né? Não é quando nós somos os barcos lá no mar, quando a maré sobe, não é um barco só que sobe. Todos os barcos sobem junto com a maré que sobe, não é mesmo? E a gente é meio suspeito de falar, porque a gente ama fazer isso, né? A gente ama compartilhar conhecimento e a gente já está nessa faz muito tempo. E, porra, quando se compartilha conhecimento, e eu vou falar, eu acho que eu posso falar por você também, que dá um prazer, cara, dá um prazer, porra, espetacular, cara, espetacular. E como você falou, não é só esse prazer individual e esse egoísmo do bem, né? É também mercadológico, cara, não tem nenhum ponto negativo, acho. Não tem nenhum ponto negativo. Então, cara, compartilhem conhecimento. E a gente está falando dos meus métodos, né? E eu estou na minha intertemporada. Agora a gente está no finalzinho, estou de férias, mas no momento que a gente está gravando esse episódio, estou na minha intertemporada. E estou estudando pra caramba, cara. Estou lá no site do Gold Medal Square, estou fazendo esse podcast com você que eu aprendo sempre. A gente está fazendo outros projetinhos aí que vão ser anunciados em breve. Aguardem. Aguardem. Que tem contato com um monte de gente. Porra, ontem eu tive um copo de 1 hora com o Rubinho, pô. Pelo amor de Deus. Você teve um copo de com o Francoviac de não sei quantas horas. Cara, é incrível esse poder do, né, gostar de estudar, gostar de compartilhar conhecimento é um lance maravilhoso. E a E eu gente queria, só eu queria pedir para nossa audiência, olha só, vamos fazer uma enquete aqui. Coloca nos bora. comentários como esse podcast esse ano, algum dos nossos episódios, comenta nesse episódio aqui mesmo, se ajudou de alguma forma e como foi que ajudou você aí onde você trabalha, se você é atleta, professor, gestor, conta aqui pra gente qual foi a sua experiência, se nós conseguimos ajudar você de alguma forma através desta plataforma aqui, compartilhando conhecimento, trazendo os convidados, a gente quer saber para corroborar a importância de se estudar e de se compartilhar. E esse pedaço aqui vai virar um corte do Instagram também. E você que está aqui no Instagram
vendo a gente falar e pedindo para comentar sobre como a gente possivelmente te ajudou esse ano, deixa aqui nos comentários também para a gente qual circunstância, de onde você é, o qual ponto, qual episódio foi importante para você, a gente saber e balizar os nossos próximos episódios também. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Peter Bristotti, outra coisa que os melhores técnicos da atualidade fazem de maneira intencional, que talvez a gente ainda não esteja fazendo, eu digo a gente, mas uns técnicos brasileiros que vêm de uma escola super hiper tecnicista e fragmentada, é usar o jogo como protagonista do treino, usar metodologias que priorizam aspectos técnico-táticos e até a dinâmica ecológica, que a gente fala bastante aqui. Você é o especialista da área, agora eu vou zip my mouth here e ouvir você ensinar a galera por que o jogo tem que ser o protagonista do treino. Obrigado por dizer que eu sou especialista, mas a gente vai aprendendo O um com cara, o outro sempre, né? pelo amor de Deus, palestrou no maior evento de voleibol do planeta, pô, ensinando sobre os mecanismos Foi de legal pra performance. caramba. Mas olha só, a gente acabou de dizer, quando a gente estava falando lá no primeiro tópico sobre liderança, que as 4 dimensões do esporte, quando a gente as estuda de forma separada, essa é uma divisão meramente cartesiana para a organização do conhecimento, para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio para o estudo, mas que lá na hora da performance, do rendimento, as 4 dimensões elas acontecem todas juntas. E qual é o tipo de atividade em que nós veremos as 4 dimensões acontecendo concomitantemente? Por Eu sei, excelência, professor, eu sei. Posso responder essa? El juego. o jogo. O O jogo. jogo. Então, se dado que as 4 dimensões do treinamento esportivo acontecem de forma conjunta, intricada, interligada, nós precisamos criar ambientes no treino que vão exigir questões relacionadas a essas 4 dimensões. Então, eu lembro quando eu jogava, né? Não joguei por muito tempo. Quem me conhece sabe que eu sou um pirralho que gosta de vôlei. Era assim, chegava para correr. Olha só o ato falho. Chegava para o treino, era não sei quantas voltas correndo em volta da quadra. Vamos aquecer. Aí depois tinha um treino técnico. Então a gente tinha, né, a parte física para aquecer. Nossa, não tinha bola de jeito nenhum. Era correr, era fazer uns coordenativos de atletismo, muito importantes, mas nada específicos para o nosso esporte. Aí você ia fazer o treino técnico. Aí depois você ia fazer o treino tático. E aí tinha muitas vezes que acontecia o seguinte: o treino técnico era lindo. Todo mundo sabia para onde ir, qual era a fila, o que ia acontecer. Eu defendo, aí eu levanto, aí eu vou para uma cobertura, aí eu faço uma transição, aí eu ataco, vou para uma bola recuperada e termino com uma defesa. Olha que coisa maravilhosa para o desenvolvimento técnico. Só que na hora do jogo, eu não sei o que vai acontecer. A gente treina para tentar saber ao máximo o que pode acontecer. Por isso que a gente tem os estudos estatísticos. Mas o fato é que a natureza do jogo ela é imprevisível. Então, eu preciso que os meus atletas treinem lidar com a imprevisibilidade do jogo para que eles façam uma leitura melhor e tomem decisões melhores, porque é virtualmente impossível um técnico dizer tudo que precisa ser feito. Então eu preciso treinar as 4 dimensões concomitantemente no jogo, no meu treinamento. E como que isso acontece? Ora, o atleta ele faz 3 coisas no jogo, o tempo inteiro. Só 3 coisas. Você pode pensar, o que você faz no jogo de vôlei? Alguém dirá, eu saco, aí eu faço defesa, aí eu posso fazer um levantamento fora do sistema, ou eu posso atacar uma bola do fundo, fazer uma cobertura, quando eu vou para a rede, e se eu sou ponteiro... Não. Não. Você faz 3 coisas no jogo, só 3.
você lê o ambiente, você vê o que está acontecendo, principalmente pela visão. Você, baseado naquelas pistas, você toma uma decisão do que você vai fazer e você executa aquilo que você planejou, você se movimenta. Esse movimento vai impactar o ambiente, o seu e de todo mundo. E vai mudar o cenário, e aí você vai ter que reiniciar o processo. Eu vou ler de novo o que está acontecendo, tomar outra decisão num ciclo que entra num loop até que a jogada acabe. Então, tudo que eu faço na quadra, eu preciso treinar esses que nós chamamos de 3 mecanismos de performance, que é a leitura, como eu capto as informações do ambiente, principalmente através da visão, eu tomo uma decisão e eu executo. Isso significa que absolutamente tudo que eu faço no jogo passa por esses três mecanismos, quase tudo. Algumas ações que são muito rápidas, o meu cérebro ele vai se auto-organizar para fazer. Mas com relação a questões táticas do jogo, elas passam pela tomada de decisão. Questões técnicas não necessariamente passam sempre pela tomada de decisão consciente. Mas as questões técnico-táticas, sim. Então, E mesmo, só um parênteses, e mesmo as automáticas acontecem porque o seu corpo já passou por experiências que foram de leitura, tomando decisão e em execução algum do movimento. momento elas Em foram. algum momento o seu corpo aprendeu, através desses 3 mecanismos, a se auto-organizar. Exatamente. E Fecha se parênteses. você. A gente não vai entrar em detalhes aqui sobre como isso acontece, né? Que não é o ponto hoje, mas veja que nós somos muito bons em ensinar movimento. Nós somos muito bons em ensinar movimento. Por que nós somos muito bons em ensinar movimento? Ora, porque desses 3 mecanismos de performance, é o único que nós conseguimos avaliar e medir. Eu não consigo avaliar a leitura do atleta, eu não consigo ver. Ele está lendo agora. Existem alguns estudos que se debruçam sobre isso, muito específicos, com relação a onde o atleta está dirigindo o olhar. O tênis faz muito isso. Já existem alguns pesquisadores trabalhando isso no voleibol, né? Então você tem lá câmeras de muita alta precisão, vendo onde o atleta está direcionando o olhar e quanto tempo ele está direcionando o olhar. Olha só que legal. Nós já estamos chegando a um ponto de que eu posso estudar e medir a leitura. Ou pelo menos quais as pistas o meu atleta está prestando mais atenção. Isso vai ter um impacto direto na tomada de decisão. Mas esse é assunto para um outro podcast inteiro só sobre isso. Eu também não consigo saber o que o meu atleta está decidindo. Eu não consigo ver o que está passando na cabeça. Então, dos 3 mecanismos, 2 são 100% cognitivos. A leitura e a tomada de decisão. Ora, o que me resta? Me resta ver o resultado final, que é o movimento. Então, a gente é muito bom de ensinar movimento, de corrigir movimento, mas ainda nós falhamos em detectar, diagnosticar e intervir nas questões relacionadas aos aspectos cognitivos da performance, que são a leitura e a tomada de decisão. E aí o que acaba acontecendo? A gente ainda acaba tentando corrigir todo toque na bola, toda mínima movimentação de uma parte do corpo, a gente acaba corrigindo. E eu vou dizer para você, quando a gente quer treinar os 3 mecanismos de performance, porque no final das contas o que a gente quer é um atleta que consiga jogar, a gente não precisa fazer tudo isso. Se você é um músico e, vamos dizer, você toca piano, certo? Você está aprendendo a tocar piano. E você tem lá uma partitura. Uma música que tem começo, meio e fim. Quando a gente está aprendendo um instrumento, a gente está aprendendo aquela partitura e a gente vai tocar aquela música. O que acontece no começo? Eu tô lá tocando, errei, para, volta, começa de novo. Aí vai, para, errei, volta, começa de novo. Quando que eu vou aprender a música? Se toda vez que eu erro, eu volto do começo. Não vou aprender nunca. Stairway to Heaven. Eu ia trocar os primeiros 5 segundos da música.
Se eu quero me tornar um especialista em tocar aquela música, o que os bons músicos fazem quando eles erram? Continua! Continua, porque no final das contas, o que eu quero é tocar a música. Eu devo ser um ótimo músico, porque eu continuo, porque eu erro pra caramba. Eu toco violão e, meu Deus, Se a, gente continua. quer, se a gente quer que o nosso atleta jogue voleibol, toque a música do voleibol, ele precisa tocar a música. Eventualmente, com a prática e tocando a música toda, e aí essa é uma metáfora para jogar o jogo e não fazer intervenções a todo momento que se erra, com o tempo, o que vai acontecer com os erros? Eles vão diminuindo, eles vão diminuindo, eles vão diminuindo. E para finalizar essa parte, que eu queria dizer é o seguinte: quando eu estou tocando uma música, e aí você toca cavaco, certo? Quem me dera, eu toco violão. Violão, 6 cordas. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Olha só, quando você toca uma música, você toca essa mesma música exatamente do mesmo jeito sempre? Não. A maneira que você está fazendo um dedilhado pode ser diferente. Tem hora que você vai dedilhar, se você está fazendo uma serenata para sua esposa. Tem hora que você vai pegar a palheta e vai descer a marreta nas cordas porque você está numa festa, você quer tocar alto. A música é a mesma, mas a maneira com que você tocou essa música, existem inúmeras maneiras de você tocar a mesma música. Nós precisamos que os nossos atletas sejam capazes de entender que momento eles vão fazer um dedilhado, que momento que eles precisam jogar de um jeito, que momento que eles precisam tocar de outro jeito, baseado na demanda do jogo, naquilo que eles estão lendo. Tomar uma decisão de como que eu vou tocar o meu instrumento, que é o meu corpo, para que no final eu toque a música. E ainda assim, pode ser a mesma música, a música do voleibol. Então, para começo de história, é isso que quando a gente diz utilizar o jogo como protagonista, o jogo exige as 3 dimensões da performance, os 3 mecanismos de performance. Estou dizendo que eu vou jogar 6 contra 6 o tempo inteiro? Não é isso que eu estou dizendo. Mas qualquer que seja o meu treino, o meu exercício ou o meu jogo adaptado, quando a gente fala de jogo adaptado, já está incutido que a gente tem muitas opções dentro de um jogo adaptado. Mas quando eu falo de exercícios, para que o meu atleta seja capaz de ler e de tomar uma decisão, eu preciso incluir no meu exercício sempre, mesmo para o iniciante, pelo menos 2 opções. E você citou bastante aí a questão do erro. E quando você usa, quando a gente está falando bastante de tomar decisões, acontecerão erros. Isso aí é normal. O erro faz parte do desenvolvimento. E a gente sempre fala isso aqui também. Não vamos entrar muito nesse assunto, mas como que o técnico, que são os melhores técnicos do mundo, enxergam a questão do erro e do feedback também? Você falou de não falar o tempo inteiro com o atleta, usar o feedback em momentos, em menos momentos do que a gente quer dar feedback, e como que a gente pode aprender com esses caras que são os melhores do mundo a enxergarem a questão do erro e dos feedbacks. Olha que bacana. É importante a gente dizer que não existe aprendizagem sem erro. Vou fazer uma pausa aqui e vou repetir. Não existe aprendizagem sem erro. Então, esse é o primeiro objetivo do nosso treino: oportunizar aos nossos atletas cenários para que eles possam experimentar diferentes maneiras de se movimentar através de atividades que demandem leitura e tomada de decisão. Ora, se eu sei que o atleta vai ler e tomar decisão e ele está aprendendo, eu não só devo esperar que o erro aconteça, como eu devo, em inglês a gente fala crave, né? Eu quero que o erro aconteça. Porque senão eu vou me
Eu vou apelar para atividades, exercícios com conhecimento total da tarefa. Não quero que erros aconteçam, portanto, erros somente deixarão de acontecer se o meu atleta souber exatamente o que ele precisa fazer. E aí a gente está ferindo um dos princípios do treinamento esportivo, que é a especificidade. Então, se eu quero que o meu treinamento seja específico para o voleibol, eu preciso que o erro aconteça no treinamento. Esse é o primeiro ponto. Então, o erro ele é bem-vindo no treino. Ele é necessário que ele aconteça no treinamento. Essa é o primeiro ponto disso. Nós precisamos tratar os nossos treinos, os nossos ginásios, no momento do treino, como um laboratório, como diz Scott Cry. Um laboratório. E todo experimento tem erros experimentais. Erro de hipótese, erro de metodologia e por aí vai. Segundo ponto, os nossos atletas são muito mais inteligentes do que a gente pensa. E às vezes a gente reduz a inteligência do nosso atleta de uma forma ridícula. O atleta atacou no meio da rede. O que é instintivo quase da gente falar? Porra, não ataca no meio da rede? Não ataca no meio da rede, pô. Aí o atleta vai pensar... Já se viu? Gênio. Esse técnico é um gênio. Ou então o atleta vai lá e, sei lá, saca pra fora. Porra, muito forte! É mesmo? Saca dentro. Saca dentro, é isso. Não erra o saque. Porra, quinou a bola, para de quinar a bola. Poxa, isso aí é um feedback espetacular, não é mesmo? Então veja, nós não precisamos dar esse tipo de feedback para os nossos atletas, porque eles estão vendo o que aconteceu. O feedback ele é automático com relação ao resultado. Nós raramente vamos precisar, para não dizer nunca, feedback de resultado. Nosso atleta sabe quando ele acertou e sabe quando ele errou. Esse é o primeiro ponto com relação a feedback. O segundo ponto é, lembra que a gente falou de 3 mecanismos de performance? A gente sabe e avalia muito bem o terceiro, que é movimento. Nós somos especialistas em movimento, mas nós ainda não somos especialistas em leitura e tomada de decisão enquanto treinadores. Só que a leitura e a tomada de decisão podem ter um impacto direto na performance do movimento, na maneira com que eu vou me movimentar e na maneira com que eu vou jogar. Como é que eu, técnico, vou saber se aquele movimento errado, se aquele erro é simplesmente técnico ou se ele é resultado dos outros 2 de faltas e de processos não ótimos de leitura e de tomada de decisão. Eu não sei o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer pergunta para o meu atleta. Eu preciso saber em que ele estava prestando atenção no jogo que levou ele a tomar a decisão que ele tomou. E aí eu estou falando, quando eu faço perguntas dessa natureza, eu estou investigando a leitura. Quando eu quero saber da tomada de decisão, eu pergunto para ele, quais eram outras possibilidades que você tinha, para saber se ele estava consciente das possibilidades que ele tinha naquela situação. E só daí eu vou conseguir entender se o movimento ele é resultado simplesmente de uma falha técnica ou se ele é um sintoma de algo, de uma questão cognitiva de leitura de tomada de decisão. Ainda assim, para eu diagnosticar isso, e aí isso é uma outra questão, existem métodos e maneiras, não vou dizer protocolos, porque teoricamente eles precisam ser validados cientificamente, mas existem maneiras da gente descobrir se um erro ele é simplesmente técnico ou se ele também tem uma natureza, não também, mas se pode ter uma natureza de leitura e tomada de decisão, e a gente pode ajudar os nossos atletas a melhorar o jogo deles ao saber, no caso de uma performance abaixo do esperado, se existia um problema, ou se houve um problema na leitura, na tomada de decisão ou na execução do gesto motor. Espetacular. E a gente falou tanto aqui, né? Desde que a gente ouviu o grande nosso mestre Fábio Corrêa falando dos 3 mecanismos de performance, pretty much every single episode a gente fala, né? Todo episódio a gente fala dos tais 3 mecanismos de performance, porque realmente
são essenciais para a nossa profissão. Aí a gente listou outras coisas aqui em relação ao treino que esses melhores técnicos do mundo fazem, que é treino competitivo e mensurável e exploração, criatividade, os laboratórios, né, que você falou do CART, variabilidade. Mais um ponto que eu queria relacionar aqui é o treino competitivo e mensurável, eu acho que e vale a pena a gente falar sobre isso. E já relacionar até ao próximo ponto aqui do nosso episódio, que é a importância de estudar tendências estatísticas em todas as esferas. Eu vou falar rapidinho sobre a questão competitiva e eu já passo para você. Fala novo, do competitivo mensurável, é importante. 4 dimensões do esporte: física, técnico-tática e psicossocioafetiva. A gente já falou também que no jogo essas 4 dimensões se manifestam concomitantemente. Que fatores externos ao jogo, do ponto de vista não são físicos, não são técnicos, não são táticos, influenciam na performance. O estado emocional do meu atleta, o estado psicológico, qualquer que seja a natureza dele, influenciam na maneira como ele joga. Ora, o jogo em si modifica essa 4ª dimensão do esporte, que são os aspectos emocionais, psicológicos, afetivos e sociais, que são o placar do jogo. Que momento do jogo que eu tô? Eu faço um ataque no 0-0 da mesma forma que eu faço no 24-24? Não faço. Não faço. E quem disser que faz, ou não jogou voleibol, nunca jogou voleibol, ou nunca estudou voleibol, ou as duas coisas. Quando você está competindo, o momento do jogo, a importância do jogo, a importância do set, a importância da bola anterior que você executou, que a sua equipe executou, tem um impacto direto na maneira como você vai executar a tua performance. Então, quais são os fatores, ou como o jogo influencia essa 4ª dimensão? É por isso que eu preciso ter jogos ou treinamentos em que eu vou incorporar a competitividade de forma mensurável. Como assim de forma mensurável? Por exemplo, placar. Coloque um placar no jogo. Coloque uma pressão. Ou, se eu quero que um tópico técnico-tático seja atingido e executado, eu vou dar mais pontos quando aquela ação é executada. Ou então eu vou dar uma sequência de ações. Só vai dar o ponto naquele Existe uma série de estratégias que nós podemos e devemos utilizar para criar competitividade. Primeiro, por conta da 4ª dimensão do esporte, que o próprio jogo traz na sua natureza. Segundo, porque aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para quem trabalha com base. E eu já falei isso também umas milhares de vezes aqui. Por que as crianças vão para o jogo ou vão para o treino? Elas não vão para o treino porque elas querem fazer uma manchete melhor. Elas não vão para o treino porque elas querem sacar melhor. Elas vão para o treino porque elas querem jogar voleibol. E eu vou dizer para você, quando você joga na rua da sua casa, 1 contra 1, eu jogava em casa, eu lembro, eu não tava depois da escola, cada dia era na casa de um, hoje era na minha casa, e aí eu falava, meus amigos vão chegar, e de repente chegava um só para jogar. E como que você joga vôlei de 1 contra 1? Joga umpla. E aí a gente jogava a umpla, isso mesmo. A gente jogava por cima do portão, que tinha aquelas pontas, assim, pontudo para o ladrão não entrar em casa. Era engraçado porque o portão tinha lança, mas do lado tinha um muro, que não tinha nada. Na casa da minha avó tinha caco de vidro. Pois é. Então tinha lança no portão, e aí a gente ia bloquear, e cara, eu cansei de ver, o nego metia a mão na lança, porque tava tentando bloquear, e a gente era muito sem noção, mas a gente jogava vôlei. Esse cara que treinou bloqueio na lança provavelmente nunca tocou na rede, hein? Não vai mais. Nunca vai tocar na rede. A pergunta é: quando eu era criança, e você responde por mim, e eu tava jogando com meu amigo lá no portão de casa, quem de nós, eu vou cruzar o braço aqui, vou fazer bem assim,
Quem de nós jogava só por jogar e não queria ganhar o jogo? Famoso ninguém. Ninguém. O esporte, ele é competitivo. Não ter competição no esporte, você está descaracterizando o esporte. Você está fazendo alguma coisa muito legal por diversão, mas não é esporte. Muito legal, você pode aprender muitas lições, mas não é esporte. Então, vamos ficar por aqui nessa minha fala e eu vou devolver para você. Primeiro, Antes de você devolver, eu só vou fazer um gancho aqui com o nosso próximo assunto, que também é a mensuração de dados no treino. Colher dados no treino. E a gente fala bastante do quadro branco lá no nosso curso, DNA do Líder Esportivo, que é um grande material de apoio para você colocar os números do treino, o número do drill, o número do jogo, para você educar seus atletas e também coletar dados sobre o seu time. Não é não? Exatamente. E já vamos falar sobre isso, então. Olha só, Bora. você fala muito melhor sobre tendências estatísticas do que eu, mas eu já só vou para fazer esse gancho. Quando a gente coloca, por exemplo, num quadro branco, quem foi o melhor passador, ou quem derrubou mais bolas, você não acha que isso tem um impacto na quarta dimensão do esporte? Direta. Se você quer Diretíssimo. jogar e você é o terceiro ponteiro da equipe em passe, como é que você vai se sentir? Eu preciso me dedicar mais, Exato. eu preciso melhorar se eu quiser ser titular. Porque agora eu sou o terceiro ponteiro da equipe e 2 jogam. Então, olha só como isso vai influenciar o atleta na sua própria motivação. Olha como tudo se conecta. Se eu, como líder, souber encaminhar essas questões de forma saudável na minha equipe, para não destruir as relações entre os atletas. Então, veja, de novo, só esse parênteses que tudo acontece de forma interligada. Tudo acontece de forma interligada. Mas eu vou devolver para você com essa pergunta. Primeiro, por que a gente precisa estudar tendências no jogo de voleibol e como a gente faz isso nos diferentes níveis? Porque táticas são ditadas por tendências. Não? Quanto maior o nível, mais variações táticas o jogo nos apresenta. E se a gente não estudar isso previamente, nós estamos lascados. Não dá para jogar voleibol sem estudar tendências. E aí você pode relacionar essa minha fala com tendências gerais, como, não sei, a maior quantidade das bolas é atacada na posição 6 num âmbito geral. Se você falar, voleibol de maneira geral, a maioria das bolas é atacada na posição 6. Ou então, você fala, aquele determinado time, aquela determinada atleta, naquela determinada passagem do jogo, vai atacar a maioria das bolas entre a posição 5 e 6, longa. Se ela estiver fora de sistema, ela vai atacar para o meio da quadra, vai dar uma pingada, vai dar um roll shot. Não sei, estudar tendências é extremamente importante para a gente determinar quais estratégias táticas a gente vai fazer com a nossa equipe. E aí, a gente tem que estudar a nossa equipe e o adversário. Quando a gente fala de plano de jogo, a gente fala muito em estudar o adversário, e isso no alto nível é totalmente normal e corriqueiro, e tem que acontecer mesmo. Né? Mas quais as tendências que a gente tem que estudar sobre o nosso time também? Quais as análises que a gente tem que fazer para balizar o nosso treinamento? Será que meu sistema defensivo merece um pouquinho mais atenção? Ou será que é o meu sistema ofensivo? Ou será que são as transições? Será que é um fundamento do jogo que está influenciando o resto da performance do meu time? Então, essas análises de tendências e análises do jogo em relação ao seu adversário, em relação ao seu time, são extremamente importantes. E esses estudos de maneira geral. A gente gravou um episódio com o Marquinhos Kiviek falando que ele estuda no off-season dele, né, quando ele está chegando lá perto das competições com a seleção da República Dominicana, que ele vai lá no Volleymetrics, que é uma plataforma
você acessa jogos de todos os times do mundo, praticamente, hoje em dia, e ele estuda os times que ele potencialmente vai jogar. Então, ele está determinando, né, as tendências do time do Japão, por exemplo, ou da Sérvia, algum adversário que ele provavelmente vai jogar na VNL, ou nos campeonatos mundiais, ou em Olimpíada, e vai estudar, vai determinar as tendências desses times aí, em relação às escolas, em relação aos times, em relação às atletas individualmente mesmo, em relação ao próprio jogo, o que o jogo hoje em dia, né, se pegar o jogo de 20 anos atrás, ele é totalmente diferente do jogo de hoje, mais rápido, mais dinâmico, as opções de ataque são totalmente diferentes, formações de passes são diferentes também, então todas essas estudos de tendência tem que estar totalmente ali calibrados para esses técnicos de alto nível fazem isso de maneira muito, muito corriqueira, intencional e muitas horas de horas bunda, né? Que nem você fala na cadeira lá assistindo o vídeo, determinando essas tendências e estudando o que pode ser adaptado para o seu time em relação ao próprio time, em relação ao adversário. Então, isso aí E, de novo, a gente vai de volta ao segundo tópico que a gente falou, que é estudar. Que é Eu tenho uma se pergunta. manter atualizado, né? E depois, de novo, é tudo conectado. Fala aí, qual que é a De sua forma pergunta? breve, só para a gente aguçar a curiosidade da nossa audiência, fala aqui para a gente de forma bem rápida. Eu não sou um técnico que usa estatística, não faço estatística e quero começar a usar, não sei por onde começar. O que eu faço? O que é mais importante? Então, eu recomendo bastante a teoria do triângulo. A teoria do triângulo é uma maneira bem simples de você coletar alguns dados importantes do seu time e até fazer a análise do seu adversário para você ter algumas referências para utilizar para você analisar a sua performance. Então, a teoria do triângulo é a seguinte: é um triângulo, né? São 3 pontas. Uma das pontas é o first ball side out, que é a virada de bola, né? Essas primeiras ações vindo do saque adversário, e quanto que você tem o poder de recuperar o saque para o seu lado na primeira ação, né? De passe, levantamento e ataque, geralmente. Então, essa referência estatística é 40%. Então, se você estiver virando 4 de 10 bolas já na primeira ação, seu time provavelmente vai estar num bom estágio ali. Segundo ponto do triângulo são saques terminais, que é ace ou erro. Então, quanto de ace você está produzindo e quanto de erro você está produzindo. E aí tem uma relação matemática que é importante a gente entender, que depende do nível. Depende do nível que você está jogando. No meu nível aqui, é interessante que eu tenha um ace para 2 erros. Num masculino de altíssimo nível, um ace para 3 erros. Numa categoria de base, um jogo mais simples, talvez 1 para 1 seja um número interessante. Entendeu? Eu vou dar um exemplo do meu time aqui. Eu estou com a tabela na minha frente aqui. A gente teve 31 jogos, a gente produziu 269 aces e 338 erros. Olha que interessante. Que era 0,8, né? Então, o ideal para a gente seria 0,5, né? Que é 1 para 2, né? Um ace para 2 erros. Né? Então, a gente ficou ao 0,8, que é excelente. Então, a gente foi super bem nessa categoria. Né? E aí tem algumas análises intermediárias em relação aos saques que são interessantes, que é a porcentagem de aces, né, que é relacionada a quantos saques você fez e quantos aces. A nossa referência era 10%. A gente queria fazer 10% ou mais de aces nos nossos adversários. E a gente terminou a temporada fazendo 11% de aces. Então, a cada 100 saques que a gente fazia, a gente produzia 11 aces. É um número bom. E, ao mesmo tempo, que é relacionado ao nosso first ball side out, a gente não queria
sofrer, a gente não queria tomar esses, né? Então, nosso número teria que ser 10% ou menos. Então, a gente ficou a 6%, que foi muito bom. E aí, o terceiro ponto, análise intermediária em relação ao SAC, aos terminal serves, né, os saques terminais, é o quanto de knockouts, quanto que a gente quebra a passe do outro lado, né? Qual que é a qualidade no nosso saque quando a gente não produz esse ou erro. Então, tem uma qualidade do passe ali que a gente tem que analisar também, que a gente chama de knockouts, né? Que é o termo que a gente usa no boxe. Então, a gente queria 50% de knockouts. A gente queria quebrar o passe do adversário 50% do tempo. Desculpa, 45% do tempo. Né? Então, a cada 10 saques, a gente queria quebrar o passe do adversário ali entre 4 e 5 vezes. E a gente ficou a 48%. Então, foi um número bom. E aí, o terceiro ponto do triângulo são transições. O que acontece ali no meio do jogo, quando não é um first ball side out, né? Depois da primeira ação, quanto que a gente produz de pontos nessas transições, né? No meio do rally. E a gente sempre queria estar acima de 45% nessa análise. E a gente ficou a 51%, né, nessa temporada. Então, foi bom. Então, esses números, né, desse triângulo, first ball side out, saques terminais e transições, são uma boa maneira de você colher informações para analisar a performance do seu time e usar esses números que eu falei, essas referências, né? First ball side out, 40% ou mais, saques terminais, um ace para 2 erros na minha liga, e transições ficar acima de 45%. Entendeu? Aí tem algumas análises intermediárias que é a qualidade do passe, né? Que a gente usa uma escala de 0 a 3, a gente quer sempre ficar acima de 2,1. Esses números que eu falei em relação aos terminal serves, né? Os knockouts, a porcentagem de aces e tudo mais, e nas transições, o quanto que a gente quer realmente pontuar no nosso saque, e os dig to kills, né, que é quanto que a gente produz de defesa e quantos porcentos dessas defesas viram pontos de ataque, entendeu? Que é 45% também. Então, eu joguei um monte de número, porcentagens aí, só para entender que esses 3 pontos do triângulo são importantes na análise de performance do seu time, estatisticamente falando. Feijão, alguém vai dizer o seguinte, mas e os números individuais? Onde está? Números individuais, a gente pode fazer essas análises individualmente também, né? A gente pode pegar todos esses números, né? O número de passe, o número de side-out, de aces para erros, de quanto de erros tomou, quanto knockout produziu, do point score na passagem que essa pessoa está sacando, quanto de efetividade de ataque esse atleta está produzindo, né? E aí números absolutos também, quantas defesas, se for um levantador, quantas assistências, se for um meio de rede, quantos bloqueios faz por set, todas essas análises a gente pode fazer de forma coletiva ou de forma individual também. Mas, se você sempre fala isso, né? Na base, a gente sempre tem que priorizar os números do time. Claro que a gente vai ter uma análise individual, mas o número do time é a análise mais importante. À medida que você vai subindo na escada, e evoluindo nas categorias do voleibol, você pode fazer essa análise mais profunda, individual e coletivamente, para você saber qual parafuso apertar, porque quanto mais alto o nível, mais é decidido no detalhe. Muito bom. Muito bom. Teoria do triângulo, hein? Estudem aí. Tem um post lá no meu Instagram sobre a teoria do triângulo. Ó, vamos dar uma olhada lá, galera. Qual que é o seu E Instagram? não é minha, né? Essa teoria realmente, óbvio que não é minha, é do Joe Trenzi, que é um Joe Transey. gênio. Como que as pessoas te acham no Instagram, Feijão? @César Feijão Benatti. Ah, boa. E como que elas te acham no Instagram? Ah, só escrever meu nome ali, ó. @Peter Bristock. É isso aí. Ou então vai lá no canal Ataque e Defesa e procura por 7 Point. Exatamente. E, muito bom. Cara, bom, a gente chegou ao final aqui desse episódio, Peter Bristock. O último episódio do ano. Segundo ano de projeto, hein, cara? Que
Que legal. Cara, E esse ano, quantas pessoas se juntaram a nós impressionante, cara. como nossa audiência, como a gente conheceu gente, convidados espetaculares. Cara, a gente se fala aqui, né, que o sucesso desse projeto é 99% de, é, por causa, vou voltar, o sucesso desse projeto é 99% por causa dos nossos convidados, porque eles Que são se muito bons mesmo, cara. disponibilizam, que se Uhum, disponibilizam, acham que tem algum valor estar aqui compartilhando conhecimento, então, de alguma forma, eles compartilham levantam essa bandeira junto com a gente, compartilhar conhecimento, estudar, a gente agradece a todos os convidados que já passaram por uhum, aqui e os que passarão, uhum. né? Esse E ano a gente fez um pouquinho, ou alguns episódios só nós dois, né? E a nossa audiência foi muito incrível em relação aos feedbacks que a gente recebeu sobre esses episódios mais técnicos, com assuntos mais específicos. Muito legal fazer também, então aprendi demais com o senhor. Pô, Né? recíproca é mais que verdadeira. A gente sempre vai aprendendo e todo dia a gente tá aqui, ó. Cada ano é um caderno, né? Cada ano é um Cada caderninho ano, exatamente. e cada ano é um caderno maior. É verdade. E a gente não podia deixar de agradecer ao canal Ataque Defesa, né? Ao Exatamente, a nosso querido nossa pessoal da casa. Tizan, Rafael, a Carol, todo o pessoal que faz o apoio e produz o nosso podcast. Esse canal Ataque Defesa, que hoje em dia é um dos maiores, se não o maior canal de veiculação de assuntos sobre voleibol do Brasil. E eu diria aí, arriscaria dizer do mundo, cara, porque eu acompanho voleibol pelo mundo inteiro e eu, cara, poucos canais fazem o trabalho tão bem feito como um Ataque e Defesa. São muitos E programas, promovem nosso esporte em vários enfoques diferentes. muitos programas. Recentemente, com mais programas, mais variedade, mais Tem um por estilos de dia, um por programas. dia. Todo Um por dia tem dia. alguma coisa, Você tem coisa nova. voleibol aqui no Ataque e Defesa todo dia. Fora as transmissões, fora tudo que a gente vem vendo o canal Uhum. Ataque e Defesa desenvolver para o benefício do nosso esporte. Então, aqui fica o nosso muito obrigado, a nossa gratidão a todo mundo do canal Ataque e Defesa, da Tizan, por nos proporcionar fazer parte dessa família. É isso aí. A gente só mencionando as pessoas que fazem parte aqui hoje em dia, nós, né, eu e o Peter com 7 Point. Toda terça-feira tem o Mentalmente Olímpica com o nosso querido Talmo Oliveira, que já esteve aqui no nosso programa também. Quarta-feira tem o Fala Serginho, que também foi nosso entrevistado aqui. Às quintas-feiras tem a Hora do Coach com o nosso querido Paulinho Milagres, que, guess what? Já foi convidado nosso aqui. E às sextas-feiras tem a memória do voleibol com o Quinho Sabiá, que é o cara que mais conhece voleibol no planeta, talvez. Nossa! Grande Quinho. Que precisa vir aqui no nosso programa. Uma enciclopédia de vôlei. E tem as transmissões do Campeonato Peruano, teve a transmissão do Campeonato Mundial, né? Todo a cobertura do Campeonato Mundial, que teve o apoio do nosso querido Felipão, do time de voleibol, hein? Ó, Isso aí, isso Felipão, aí. Olha só. que já foi nosso convidado também. Olha quanta Exatamente. coisa. É isso aí. E, cara, a gente não podia deixar de agradecer nosso querido amigo Lucas Negrin, né, pela parceria, por acreditar no nosso projeto, por investir nesse programa. Luquinhas, você é o cara, meu irmão. Obrigado Beijo no coração, pelo Lucão. apoio. E se você quiser vir para os Estados Unidos, o que tem que fazer? Nexus Next Procura na o Lucas. veia. Nexus Next na veia. O Nexus Next já é o canal para você vir para os Estados Unidos investir, dolarizar para o seu patrimônio, abrir uma empresa, vir para os Estados Unidos, fazer o que você quiser aqui. Procura o Lucas Negrin, porque ele é o cara. E também agradecer o GG, né? O GG, nosso querido Team Grande GG. Bom, GM. para mim todo mundo Da é grande, né? Então, grande GG. GG é grande. Muito obrigado, meu querido, e todo o Team GM por acreditar nesse projeto, por investir e não só na gente, no projeto, no canal, mas no voleibol. Né? No voleibol, Tudo que vocês Cara, são fera. fazem pelo crescimento do voleibol. Galera, vocês precisam trocar uma ideia com o pessoal da Team GM para vocês verem como esses caras
além de serem muito profissionais, ou melhor dizendo, antes de serem extremamente profissionais, são pessoas fantásticas. É isso aí. Fantásticas. É isso aí. Então, a todos que torcem e nos acompanham aqui, nosso muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi Obrigado, um ano galera. incrível para a gente, um ano incrível, não só no nosso projeto aqui, mas pô, nas nossas vidas profissionais, pessoais. Para mim, foi um baita ano. Assim, pô, tive a oportunidade de chegar em 2 finais de campeonato nacional e, pô, legal pra cacete, cara. Esse ano foram. Olha, olha que legal, Peter. A gente jogou. Deixa eu fazer uma conta de cabeça aqui. Peraí, né? Só um minuto. Uma conta aqui rápida. Vou divulgar meus resultados aqui. É tanto jogo, Foram. tanta vitória que não dá para fazer conta de cabeça. Tem que pegar a calculadora para vocês terem uma ideia de aonde que o feijão tá chegando, cara. Ups. Peraí. Foram 75 jogos que eu fiz com os meus times esse ano. Que maravilha! 75 jogos. E a gente ganhou 64. Uau! Uau! Que Uai, delícia. cara, 85% de vitória, é muito doido isso, cara, muito legal. E a gente Maior fala muito o maior privilégio de A gente fala participar muito de para a times galera assim, que aqui cara. nos Estados Unidos é uma cultura de se jogar muito, né? O esporte ele é Uhum. organizado dessa forma em todos os níveis, joga-se muito e manter o nível de performance lá em cima, como você manteve para suas equipes, não é para qualquer um, cara. Parabéns. Daí, tudo que você está construindo aí no seu clube, todo o legado que você já está construindo aí no seu clube é incrível, incrível, A gente, incrível mesmo, de verdade. a gente esse O ano teve, crescimento que vocês têm aí é absurdo. a gente, graças a Deus, esse ano nós conseguimos, aqui a temporada começa em novembro, né? Então esse ano tem sido o maior ano, né? Estamos com 12 equipes competitivas, fora os programas que não são de competição, com dois ginásios, 3 quadras cada um. Então a gente está se tornando uma referência aqui na nossa região, com um trabalho muito honesto, muito carinho, muito amor naquilo que a gente faz e com embasamento. Isso é o mais importante, conquistando a confiança da comunidade, das crianças, das famílias, dos treinadores que começam a nos buscar a partir de outros clubes para, né, que acreditam no trabalho. Então, a gente está tentando aí deixar nossa, como a gente fala no curso, né, no DNA do Líder Esportivo, deixar a nossa marca por onde a gente passa, e eu sou muito sortudo de poder fazer parte disso. É isso aí, você é uma referência para mim e para muitos, para mim e para muitos. Obrigado pela parceria aqui. Eu não podia deixar de finalizar, eu não podia finalizar esse último episódio do ano sem agradecer a você, meu irmão. Porra, Obrigado a pela recíproca é parceria. mais do que verdadeira. Esse foi um ano de aprofundamento da nossa parceria, muito Uhum. pelo intermédio do Ataque e Defesa, dos nossos convidados. E eu já Uhum. queria, além de agradecer a você por essa parceria, já deixar, então, a galera aí, ó, de ouvidos abertos, anteninha ligada, porque tem novidade em 2026, não é Tem não? Fala aí pra novidade pra gente. caramba. A gente até internamente anunciou uma, mas logo, logo publicamente vai anunciar outra e outras, né? Porque não vai ser só uma. E É isso a aí. gente espera que muitas pessoas possam juntar-se a nós. Certo? Isso aí, galera. Fiquem de Valeu, olhos e galera. ouvidos abertos para 2026. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês esse ano, aprendendo, compartilhando aqui no Ataque e Defesa, com meu irmão César Feijão Benatti. Curte, compartilha, não é isso aí? Curte, compartilha, deixa o seu recado aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, como que o Set Point Podcast ajudou você aí nessa temporada, nesse ano. E não se esqueça de voltar para conferir o próximo. É isso aí, galera. Aquele abraço, ótimo ano novo para todos. Que 2026 seja espetacular para todos nós. Feliz Grande ano beijo. novo, galera. Valeu, Beijo. abraço! E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA
do líder esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí, a gente te vê do lado de dentro.